Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, livro de Salmos, no Salmo 120. Salmo 120. Cântico de romagem. Diz assim a palavra do Senhor Deus: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo e eterno Deus, te damos graças pela Tua palavra, que é sempre viva, que fala conosco, que nos orienta, nos ensina, nos corrige e que mostra como nós devemos andar neste mundo enquanto peregrinos e forasteiros, como somos de fato. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja servido em nos abençoar, em falar conosco, em nos alimentar com a Tua palavra, com a Tua verdade. Se propício a cada irmão e cada irmã aqui presente. Leva, ó Senhor, a mente cativa ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós iremos dar início à exposição nesses cânticos de romagem que começa no capítulo 120 de Salmos e vai até o capítulo 134. Vamos expor domingo a domingo esses salmos aqui para nosso conforto, consolo e para nossa edificação. É tido como cântico de romagem, ou cântico da subida, ou cântico dos degraus, ou cântico dos peregrinos. É assim chamado porque esses salmos, de modo particular, não que sejam únicos e exclusivos, mas de um modo particular, esses salmos que nós estaremos vendo do Salmo 120 ao Salmo 134, eram salmos que eram cantados. Lembrando também que os salmos, eles, na verdade, não eram lidos, eles eram cantados. E eles cantavam enquanto eles se dirigiam para Jerusalém, enquanto eles estavam indo para cumprir aquilo que fala em Deuteronômio, capítulo 16, no verso 16, em que todo o povo de Israel precisava ir para o templo, para Jerusalém, o lugar designado por Deus para ali adorar o Senhor, servi-lo, prestando assim o seu culto, bem como apresentando-se não de mãos vazias, mas com ofertas, de acordo com aquilo que o Senhor havia já abençoado o povo. Portanto, eles, ao se dirigirem para Jerusalém, eles entoavam esses cânticos, eles cantavam. E certamente há muitas coisas que nós podemos aprender através desses cânticos. Até porque é uma analogia muito forte com a nossa própria situação. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. E nós estamos indo para a Pátria Celestial. Estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para lá. Mas enquanto nós caminhamos para lá, coisas acontecem. E é exatamente este objetivo, para demonstrar que
situações acontecem. Fala dos sentimentos do povo de Deus, das angústias que eles passam quando ainda estão peregrinando, dos lamentos, momentos de tristeza, de queda no pecado, de arrependimento, de restauração, mas também de esperança, de alegria, de reconciliação. Portanto, essa é a história da nossa vida, pois enquanto nós estamos caminhando, esses sentimentos passam por nós. Somos muitas vezes tomados e dominados por tais sentimentos, às vezes de uma alegria extasiante, às vezes de uma tristeza muito abatedora, mas nada que foge daquilo que o Senhor Deus já tem nos dito. Enquanto nós caminhamos, essas coisas acontecem. E certamente nós podemos aprender aqui que nós, enquanto cristãos, nós não estamos imunes às circunstâncias difíceis. Nós, enquanto cristãos, nós não estamos aqui numa redoma protetiva, onde Deus não permitirá que nada nos aconteça, que não passaremos por problemas, não passaremos por dificuldades, que não derramaremos lágrimas e que a vida vai ser somente uma vida de tranquilidade, enquanto nós estamos caminhando para o céu. Não, a Bíblia é muito clara em demonstrar que essa não é a realidade da vida dos filhos de Deus, mas a realidade é de que no meio deste percurso, muitas coisas acontecem, muitas coisas. Como disse, o povo de Israel ia para Jerusalém para cultuar a Deus, isso traz com ofertas e outras coisas mais, como nos diz lá em Deuteronômio 16, é uma ordem, eles deveriam ir. Nós devemos caminhar também para o céu. Nós não podemos ficar no meio do caminho, não podemos ficar olhando para este mundo, assim como fez a mulher de Ló, que enquanto deveria fugir da ira de Deus, da destruição que vinha sobre Sodoma e Gomorra, ela parou para olhar para trás, olhou para ver as coisas, as riquezas, as coisas que ela tinha, que estavam ficando para lá. E nós sabemos o que aconteceu com ela. Nossa vida é uma vida que deve dar continuidade a uma ordem. Devemos prosseguir. Devemos, a exemplo daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Devemos lembrar dela. Que na nossa jornada nós não podemos nos dar ao luxo de ficar olhando para este mundo. Não podemos nos dar ao luxo de ficar olhando para as coisas deste mundo, para que os nossos corações não se inclinem para as coisas deste mundo. Porque ao assim fazer, corremos o risco de ficar no meio do caminho, como ficou a mulher de Ló. As festas, as quais o povo de Israel deveriam ir para cultuar a Deus, era, como descrito, era a festa da Páscoa, que aí começava o ano judaico, quando Deus celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. Percebam que eles iam para cultuar a libertação, mas a libertação pressupõe que eles estiveram cativos, pressupõe que eles passaram por momentos difíceis lá no Egito, e nós sabemos quantos anos eles passaram por isso, quanto sacrifício, quantas lágrimas, quanta dominação de Faraó e os egípcios sobre o povo de Israel, e eles precisavam ir para lá para trazer à memória a libertação que Deus havia dado para o povo de Israel. Era a festa dos ázimos, ou da Páscoa. Isso se dava lá no final de março, início de abril. Depois, uma outra festa que também era importantíssima para o calendário judaico, era a festa das colheitas, ou das primícias, das semanas, ou de Pentecostes. 50 dias depois da festa da Páscoa, se dava a festa de Pentecostes. Nós sabemos muito bem como Jesus morreu na Páscoa e depois 50 dias daquele evento, da morte e ressurreição de Cristo, veio o derramamento do Espírito Santo e todo o povo estava lá reunido, era cumprindo exatamente este mandamento. Então, Jerusalém estava cheia, porque devemos lembrar que as pessoas
em cumprimento a este mandamento, eles deveriam ir para esta localidade. E eles estavam lá. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo enquanto acontecia esta festa, a festa de Pentecostes. Depois havia a terceira festa, a dos tabernáculos, ou do final das colheitas, que se dava lá entre setembro e outubro. Era então novamente uma festa realizada e o povo deveria também ir e cultuar o Senhor. E enquanto eles iam se dirigindo nesse ponto central, que era o Templo de Israel, lá o Templo em Jerusalém, eles iam cantando, louvando, adorando, cantando esses cânticos de romagem aqui. Nesses salmos aqui, cânticos de romagem, temos 4 salmos que foi composto, lembrando que eram hinos, cânticos, composto por Davi. Salmo 122, 124, 131 e 134. O Salmo 127 foi composto por Salomão e 10 salmos aqui são por autores anônimos. Não sabemos, não conhecemos quem foram os autores. E o conteúdo é este, retratando sobre o sentimento do povo de Deus na peregrinação. Como disse, sentimentos muitas vezes de angústia. O povo de Deus pode passar por isso? Pode, e passa. Por tristezas, quedas, mas também experimenta momentos de esperança, alegria, levantamento, reconciliação. O tema central também perpassa pela busca de Deus em todos os momentos e todas as circunstâncias. É para que o povo de Israel entenda e aprenda de que há algo que deve nortear toda a nossa vida, nossa busca à pessoa de Deus. Não importa as circunstâncias. Às vezes você vai estar muito feliz, busque a Deus. E não permita que a sua felicidade torne o seu Deus pelas conquistas que você tem tido. Mas que você entenda que Deus é Deus e é Ele que deve ser cultuado. E nos momentos de lágrimas, e nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades, busque a Deus, para que entenda que toda a nossa suficiência vem do Senhor Deus. Nós não somos nada sem Deus, e sem Deus nada podemos fazer. Esses cânticos também apontam, como mencionado, para a nossa própria peregrinação, e que na nossa peregrinação somos acometidos de diversas circunstâncias. Quem aqui não passou já momentos apertados na sua longa vida cristã? Quem aqui não chorou várias vezes? Quem não passou aqui noites insones por preocupações, em orações, em lágrimas? Quem aqui já não foi tomado por um espírito de alegria tão grande que não sabe se pula, se dança, se corre? Tomado por um espírito de como o Senhor Deus é tão bom, tão gracioso e tão misericordioso. Mas aqui fala sobre a nossa caminhada enquanto nós estamos indo, não agora para a Jerusalém, onde os judeus iam para cultuar a Deus, mas lembrando que ali mesmo é um tipo de uma realidade espiritual muito maior e muito mais plena, onde nós também estamos indo agora para essa nova Jerusalém. Nós estamos indo para o céu, nós estamos caminhando. E aqui, como Pedro diz, nós somos somente peregrinos aqui neste mundo. Nós estamos aqui peregrinando, nós não somos deste mundo, nós somos forasteiros. Ai daqueles que confundem, ai daqueles que se apegam a este mundo como se ele fosse natural deste mundo. Ai daqueles que pensam que a realidade, a vida real é este mundo. Isso aqui é uma grande ilusão, é passageiro. Tudo que nós conquistarmos, nada disso permanecerá, não de material, mas somente das verdades espirituais. E nós somos peregrinos e forasteiros, e aqui nos ensina que nós, de fato, devemos ter a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos voltados para a nossa real pátria, a pátria celestial. Serve para nos indicar essa realidade. E como nós devemos agir nesse presente mundo, de que maneira devemos proceder.
A Bíblia não nos deixa às escuras, como que dizendo, se vira, mas a Bíblia dá parâmetros, dá ensinos, dá princípios pelos quais nós devemos viver neste mundo. E, portanto, nós não estamos às escuras, mas temos a clareza da palavra de Deus que nos mostra o caminho que devemos andar. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Portanto, quem se guia por ela jamais andará em trevas. Mas aquele que abandona a palavra de Deus vai cair, vai tropeçar e nem vai saber em que tropeçou e por que caiu. Portanto, como disse, é o cântico conhecido como o cântico da subida, cântico de degraus, porque era Jerusalém e o templo ficava realmente numa montanha, ficava num ponto mais alto. E as pessoas de onde vinham, certamente eles estavam subindo a Jerusalém. Estavam indo para Jerusalém, subindo para lá. Por isso conhecido como cântico dos degraus, cântico da subida, cântico de romagem, porque na verdade a ideia de romaria como um ato religioso, onde as pessoas vão para prestar um culto e celebrar, e essa era a impressão realmente, as pessoas vindo, imagine, vindo de diversos cantos lá de Israel, e alguns vinham até de pontos mais distantes. Lembram que no dia de Pentecostes tinha gente lá que estavam reunidos e dizia, nossa, como é que eles falam nossa própria língua? Tinha uns do ponto da Galácia, da Frígia, da Bitínia e tal, e percebo que havia judeus espalhados por várias localidades, e eles iam para Jerusalém para cultuar a Deus. Mas o Salmo 120 trata de um dilema doloroso, uma situação não difícil, muito difícil, de angústia. E ele vai dizer, na minha angústia, clamo ao Senhor. É possível que o crente passe por angústia. Nós passamos. Ninguém pense, agora eu sou crente, não vou mais passar por problemas nenhum. Se te ensinaram isso, se te falaram, vem para Jesus e todos os teus problemas vão ser resolvidos, mentiram para você. Porque Jesus mesmo, ele vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma cruz a ser tomada. E isso não é fácil. Isso é extremamente difícil. Cruz é um símbolo de morte. Cruz é algo que não é algo para enfeitar, é um instrumento de morte. E nós vamos ver que somos convidados, portanto, por Cristo, para negarmos a nós mesmos e tomarmos esta cruz. Nós passamos por isso. E ele está dizendo, na minha angústia, é a minha angústia. Todo cristão passa por isso. É algo pessoal. A angústia da alma, cada um vai passar. Como nós vamos responder a essas questões? Que atitudes vamos ter diante dessas angústias da alma? Que faremos? Como responderemos a isto? E ele vai dizer, o salmista, nesta minha angústia, algo pessoal, algo que eu estou passando, eu clamo ao Senhor. A palavra angústia aqui dá a ideia de um espaço fechado, como se ele tivesse um animal preso, enjaulado. A ideia de estar realmente preso, um sentimento que o aprisiona. Quantas pessoas estão aprisionadas pelos seus sentimentos? Por coisas que passaram. Pessoas estão aprisionadas muitas vezes na amargura, porque alguém fez alguma coisa e ele não consegue perdoar. E ele pensa que o outro é que vai ser prejudicado com a sua indiferença, quando na verdade é ele que está se definhando por causa da prisão em que ele se encontra. O encarceramento da alma. Está preso, não consegue perdoar. Alguns pensam que com seu ódio vai fazer com que o seu adversário morra. Na verdade, é como se ele agisse com ódio e o outro fosse ser destruído.
quando na verdade o ódio nada mais é do que alguém está tomando um copo de veneno, achando que o outro vai morrer. Não vai. É ele que vai se prejudicar. E ele está aqui aprisionado. É o termo aqui usado, a angústia. Ele está como este animal, alguém que foi aprisionado, encarcerado. E na verdade o que ele está querendo? É um anelo pela libertação. Ele está anelando ser liberto. Oh, meus irmãos, como é algo terrível quando alguém está aprisionado. Quando alguém está aprisionado pelo pecado, pelos desejos, pela luxúria, pela idolatria, pelo ódio, pela raiva, pela amargura. Que coisa terrível. Pessoas que vai dormir com ódio e acorda com ódio, maquinando mal seu coração. E aqui o salmista, ele reconhece a sua situação e ele anela por essa libertação e pede para que Deus tenha misericórdia dele. Então, ele está preso por uma situação. Está preso aqui, ele vai identificar o que na verdade está o aprisionando. Nós vamos ver mais adiante. Em segundo lugar, ele vai dizer que ele está em angústia. O segundo fato aqui é que ele clama. E ele nos diz aqui, na minha angústia eu clamo. Eu clamo. E clamar aqui é a ideia de gritar. Não é dizer, ó Senhor. Talvez muito semelhante àquela oração de John Knox, que quando estava orando ao Senhor Deus, se rolando no chão em angústia de alma, dizendo, ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. E se retirava nos campos, nas florestas, nos bosques, para orar e para clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor. Portanto, é algo que é com muita intensidade. Ele sabe da situação em que ele está e ele diz, ó Deus, eu quero a libertação, eu não posso estar sendo dominado por tais sentimentos. Isso vai me destruir, eu reconheço isso, mas eu estou aprisionado. Isso acaba com uma pessoa. Essa semana, eu e a Virgínia fomos numa loja, conversando com uma aluna minha, que ela teve que buscar ajuda psiquiátrica, com um psicólogo, por causa de problemas de relacionamento. E porque teve problemas, a angústia da alma, aquilo que aconteceu, as pessoas pode acontecer isso com as pessoas. E na verdade ele reconhece, o salmista, ele reconhece que ele não tem força suficiente para resolver este problema. Porque se ele pudesse resolver, ele diria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ledo engano que muitas vezes os cristãos pensam que pode tratar aquilo que ele não pode tratar. Ele pensa que pode resolver os problemas, que somente Cristo na cruz pode resolver esse problema. Se nós pudéssemos resolver os nossos pecados, não precisaria o Filho de Deus ter vindo a este mundo, morrer numa cruz. Resolveríamos as nossas pendências, os nossos problemas. A partir de hoje eu vou ser assim. Faça esse teste. Vê se você consegue. Ele reconhece que ele não tem a capacitação em si, o poder em si, para resolver os seus problemas. Ele precisa da graça de Deus. Mas também, algumas pessoas, quando se encontram em amargura, em angústia de alma, muitas vezes vai orar ao Senhor Deus, mas a sua oração não é um clamor, pedindo que o Senhor Deus o liberte, mas está reclamando com Deus, está se questionando, blasfemando contra o Senhor. Por que, Senhor? Eu não aceito isso. E coisas dessa natureza.
terceiro fato que nós observamos nesta oração do salmista é que ele olha para o passado. Ele é um crente que já tem passado por muitas coisas. Primeiro, ele sabe que a vida do cristão às vezes passa por momentos altos e baixos. Em outros momentos da vida dele, ele já passou por isso. E qual foi o modo como os seus problemas foram resolvidos? Ele orou ao Senhor. Ele invocou o Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Agora ele se encontra novamente numa situação difícil, insolúvel para ele. Ele não pode resolver, mas ele sabe que aquele que ele está invocando é aquele do qual ele já outrora buscou. E Deus o ouviu. Ele sabe que Deus ouve as suas orações. Ele não se aproxima de Deus com um coração incrédulo. Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus pode responder? Será que Ele consegue? Será que Ele tem poder suficiente para isso? Certamente, ele não se aproxima de Deus dessa maneira. Ele se aproxima de Deus, do Deus Yahvé. É a expressão aqui, clamo a Yahvé. É o Deus do pacto. É o Deus que se manifestou a Moisés e que libertou o povo de Israel do Egito. É o Deus que é imutável, que disse, eu sou o que sou, eu não mudo. É o Deus imutável em suas promessas, em seus atos, em seu poder, sua glória, sua majestade. Não há nada comparável ao Senhor Deus. Deus, o grande, eu sou. Portanto, ele está clamando ao Deus do pacto. Ele tem um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor Deus. E ele diz, na minha angústia eu clamo a ti, ó Deus do pacto, Deus Yahvé, o grande eu sou. E eu sei que Ele me ouve. E essa é a esperança do salmista, de que Deus não é um Deus surdo, Deus não é um Deus que não escuta as orações, mas é o Deus que intervém. Quantas pessoas oram ao Senhor sem a convicção de que Deus pode fazer muito mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos? Ora Deus por orar. Na verdade, muitos oram e depois da reunião de oração, nem ele mais sabe pelo que ele esteve orando. Ora, por que você orou? Esqueci, nem sei. Muitas pessoas se aproximam assim. Mas ele não, ele sabe que Deus é o Deus que ouve as orações. E portanto, assim como agora ele está passando por esse momento de angústia, ele passou por outros momentos passados. Ele sabe então que as crises, as dificuldades fazem parte da nossa peregrinação. E na verdade, meus irmãos, a bem da verdade, não há glória sem cruz. Não há vitória sem guerra. Não há triunfo sem batalha. Muitos querem ser triunfantes, vitoriosos, vencedores, mas eu não quero o ônus, as batalhas. Meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. E ao falar isso, pressupõe guerra, pressupõe que estamos numa luta. E que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Mas o que provocou nele essa angústia? E nós vemos no verso 2, quando diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora ou traidora, da língua que trai. Meus irmãos, ele tem sido vítima de mentiras. Pessoas estão mentindo a respeito do salmista. Talvez pessoas estão fazendo uma verdadeira campanha de assassinato de reputação, de calúnias, campanha de difamação, injúrias. Ele tem sido ali alvo de muitas coisas. E ele se
se vê colocado numa situação tal que ele não tem como responder a essa situação. Por isso ele se vê como que enjaulado, ele não tem o que fazer, nem como provar sua inocência. Ele vai contra-atacar com mentiras? Ou o que ele vai fazer? Ele simplesmente está numa situação que ele não tem o que fazer. E aí, nesse contexto, ele vai orar ao Senhor. Mas podemos fazer menção aqui um pouco sobre essa questão da mentira. O próprio Tiago, no capítulo 3, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, no verso 3 em diante, ele vai dizer, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Percebam aqui, a língua é poderosa. Olha o estrago que a língua pode fazer. Alguém pode dizer, não me encostando, não sendo um revólver, uma faca. Palavras são palavras. Não, meus irmãos. Palavras, você pode matar alguém. Com palavras, você machuca alguém. Com palavras, você destrói a reputação de alguém. Com palavras, você se torna um verdadeiro assassino aos olhos do Senhor Deus. Portanto, não pensemos, palavras são palavras. É uma pessoa que é sensível. Vamos inverter a situação. Você é aquele que é o alvo da difamação coletiva. Duvido que você vai pensar a mesma coisa. Vai pensar do mesmo jeito. Certamente não. A língua ela é poderosa, meus irmãos. A língua ela é perigosa. Podemos usar mal a nossa língua. Podemos, enfim, não somente o que falamos, mas como falamos. Podemos machucar. Ela é perigosa. Ela é incontrolável. A não ser pela graça de Deus. Mas a língua ela é incontrolável. É um mal incontido, carregada de veneno mortífero. Devemos sempre considerar as nossas palavras. Por isso que ele vai dizer a alguém, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Qual é o teste da religião? Capítulo 1 de Tiago, verso 26, vai nos dizer se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não, é incompatível ter uma religião pura, uma expressão pura de religiosidade e sendo fofoqueiro, fofoqueira, maledicente, injuriando, difamando,
quem quer que seja. E lembrando que as Escrituras dizem sobre aqueles que difamam as autoridades. Muito pior, estamos em época de eleição. Devemos ter a sobriedade de cristão. Cuidado para não falar demais e se arrepender depois. Sejamos ou caminhemos para a perfeição. Mas, em Mateus capítulo 12, verso 36 e o verso 37, nos diz, convido os irmãos também a abrirem, (12, 36 e 37). Nos diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferides os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. É óbvio que não está falando sobre justificação pelas palavras. Mas a boca fala do que o coração está cheio. E ela vai revelar aquilo que está no interior. Vai revelar o que a pessoa é de fato. E percebam que ele coloca as palavras, ele poderia colocar os atos. Mas você fazer coisas parece que é mais notório. E parece que as palavras elas são minimizadas no seu efeito. Não, eu só falei. Pois pega como padrão de juízo exatamente esse ponto do qual as pessoas minimizam. Não fiz nada, eu só falei. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ainda no versículo 34, o Senhor Jesus vai dizer: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O engano, a astúcia do homem, que fala com palavras doces, mas que na verdade no coração está a mentira e o engano. Só o poder do Evangelho. É isto que Tiago vai nos dizer, a palavra vai nos dizer. Só o poder do Evangelho para mudar e refrear nossa língua, nosso coração, os nossos atos, para que aquilo que veio a proceder do nosso coração sejam coisas boas e não coisas ruins. Mas não é pela nossa própria força. Não é nós que dizemos: a partir de hoje eu nunca mais vou pecar. Se eu pudesse fazer isso, meus irmãos, quisera eu puder fazer isso. Eu não posso. E ninguém aqui pode. A partir de hoje, nunca mais. Você já estará pecando, porque você está fazendo um propósito de que você não pode cumprir. E aí no verso 2 nós vemos também a oração do salmista. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. É a oração do salmista. Livra-me, Senhor. Ele está pedindo para que Deus o livre. Tira. Né? Muda de alguma forma, faz com que isso não aconteça. Essa é a oração do salmista. É bem justificável. Quando você está doente, você diz: tira de mim a doença. Quando Paulo estava lá com espinho na carne: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E ele ora 3 vezes e Deus diz: não vou tirar. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: se for possível, afasta de mim este cálice. É óbvio que na hora da angústia, meus irmãos, não há nenhum problema, nós somos seres humanos e não há nenhum demérito, nenhum pecado ao dizer: Senhor, tira. Mas esteja pronto a ouvir o que Deus quer dizer. E o que Deus fala para Paulo: não vou tirar, a minha graça te basta. O que ele fala para Cristo, embora esteja orando: afasta de mim este cálice,
mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E ele vai e se submete à vontade do Pai. A nossa oração não deve ser determinar o que Deus tem que fazer, mas é orar para que Deus tenha misericórdia e se aprouver a Deus nos livrar dos lábios mentirosos, das línguas enganadoras ou traidoras, que Deus assim o faça. E se não o fizer, é o caso aqui do salmista, Deus não tira, Deus não o livra disto. E então, ele agora é levado a olhar de uma forma diferente. Agora ele não está pedindo, muda eles, muda essa situação, mas agora o foco muda. Eu preciso ser mudado. Ele precisa ser transformado. E ele então agora olha que quem vai, acaba dando conselhos. Eu já vi pessoas piedosas em determinadas circunstâncias, para os seus agressores, falar palavras bondosas. David Wilkerson, quando foi atacado por um grupo de delinquentes, não lembro agora a cidade, se era Nova York, não estou lembrado, muito tempo atrás que li esse livro. Chegou um delinquente e esbofeteou David Wilkerson e disse, eu vou te cortar em 1000 pedaços. Depois de ter batido, depois de ter xingado, depois de ter cuspido. E David Wilkerson respondeu, se você me cortar em 1000 pedaços, esses 1000 pedaços continuarão a te amar. Ainda vou continuar a te amar. Agora uma preocupação, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, o que você está ganhando com isso? Percebam, quando às vezes a gente cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos disse, quando alguém te perseguir, ore, quando alguém te amaldiçoar, abençoe. É assim que nós devemos proceder como filhos de Deus. Não amaldiçoar, não desejar o mal, mas argumentar o que você está ganhando. E olha, o que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Sabe o que vai acontecer? O juízo de Deus. É quase que uma conclamação ao arrependimento. Deixa disso. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. É isso que te aguarda. Porque o mal se destrói por si mesmo. Quem planta vento vai colher tempestade. Quem faz o mal o encontrará. Pecado e pecador se encontrarão. Não tem para onde fugir. E aqui está dizendo, olha o que te aguarda, o que ganha com isso. Setas agudas do valente e brasas de zimbro. Aquilo que você está plantando, você vai colher, porque as palavras são como uma espada afiada de 2 gumes, como uma seta lançada. E lembremos-nos, uma seta que é lançada, ela não volta atrás. É uma característica da palavra. Fale aí um oi e tente correr atrás para voltar a palavra de novo. E isso nos chama a nossa responsabilidade. Nós não podemos, meus irmãos, recolher nossas palavras. Como aquele que depois de ter difamado, ter feito mal, caluniado, um grupo de pastores, um outro pastor fez isso. E depois ele arrependido foi lá e disse, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu tenho feito isso. Eles falaram, tá bom, nós perdoamos, mas eu gostaria que você fizesse algo. Subiram num prédio, pegaram um travesseiro cheio de pena, aqueles travesseiros antigos, era feito de pena, abre e agora tira as penas, solta lá, e a pena voando para tudo quanto é lado. Ele fez isso. E aí depois ele disse, agora vai e recolha todas as penas. Ele disse, não dá. Uma vez a seta sendo lançada, você não tem como recolher. Chama-nos a nossa responsabilidade. Cuidado com as tuas palavras.
Você pode até pedir perdão, mas você não pode desdizer, não pode desfazer, às vezes, o efeito daquilo que você fez. Mas ele aqui continua e diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ele está entre o povo de Deus, percebam, ele está a nação de Israel, está entre os irmãos de nacionalidade e irmãos da fé, porque professam o mesmo Deus. Mas qual é o sentimento dele? O sentimento dele é que ele está em Meseque, habita nas tendas de Quedar. Meseque ficava na Ásia Menor e Quedar ficava lá na Arábia, distante, e eram habitados por povos considerados como bárbaros, pagãos. E ele diz: esse é meu sentimento, esse é meu sentimento. Ai de mim, eu estou habitando, peregrinando em Meseque e habitando nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Mas percebam, ele está ali e essas pessoas, ao fazerem o mal, eles estão como que não querendo a reconciliação. Ele aspira por paz, mas ao mesmo tempo ele não encontra a mesma resposta. Eu habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Eles continuam nos seus caminhos. E percebo que é um caminho que muitas vezes as pessoas tomam e não é uma coisa fácil de sair. Aquele que fica lançando lábios mentirosos, língua enganadora, entra pelo caminho da maledicência, às vezes ele mesmo se complica. Meus irmãos, nós podemos pensar que isto aqui diz respeito somente àquele que está sofrendo a agressão por meio das palavras. Talvez você possa se identificar e dizer: realmente eu tenho sofrido tudo isso. Mas pense um pouco, se você não tem causado isso a outras pessoas. O que você fala do seu irmão? O que você tem dito do seu próximo? O que você tem falado das autoridades? O que você tem falado da autoridade eclesiástica? Das autoridades eclesiásticas? O que tem falado dos seus irmãos da fé, enfim, do seu vizinho? Cuidado, para que você não seja achado entre aqueles do qual a palavra dirá: o que vai ser dado para ti? O que você está ganhando com isso? Cuidado, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, é isso que te aguarda. Setas agudas. Aquilo que você vai plantar, é isso que você vai semear. Você incendeia, vai ser incendiado. Você é ferido, vai ser ferido também. Ele não está procurando retribuir. Ele não está na política: eu vou dar aquilo que estão me dando, eu vou retribuir com a mesma moeda. Ele espera no Senhor, pacientemente. O Senhor um dia há de resolver esta questão. O Senhor Deus há de se levantar como justo juiz no tempo do juízo, no tempo apropriado por Deus. Ele, portanto, espera no Senhor. Mas esse salmo, meus irmãos, também é considerado como um salmo messiânico. Fala sobre Cristo. Cristo foi injuriado. Quantas vezes disseram: expulsa demônios por um espírito de Beelzebul. Ele é mentiroso, ele é um enganador, ele é um trapaceiro. Quantas coisas não falaram do Senhor Jesus? Quantas vezes? E qual foi a atitude do Senhor Jesus Cristo? Mesmo lá, quando batiam nele: profetiza aí, se você é profeta, quem te bateu? E estando lá na cruz, diziam: se você é filho de Deus, sai daí. Ora, desce da cruz, zombando, falando, criticando, ridicularizando.
Mas qual foi a atitude de Cristo a essa turba daqueles que falavam contra ele? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, eu não desejo, mas é óbvio, nós sabemos que o perdão dado pelo Senhor Jesus Cristo àqueles que o ofendiam, não quer dizer necessariamente que será o perdão recebido, porque muitas pessoas, eu posso perdoar o meu agressor, e ele continuar na sua impiedade, e ele vai ser condenado um dia pelo Senhor. Embora eu tenha dito, não, eu te perdoo. Mas isso não quer dizer que ele não vai colher o que ele plantou. Portanto, trata sobre um salmo messiânico. Aqui, aponta para Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos como esses peregrinos aqui. Nós passamos por angústias, passamos por momentos difíceis, mas possamos esperar no Senhor, possamos entender que na nossa angústia nós temos um Deus a quem clamar, e de que Ele ouve as nossas orações, Ele responde, nem sempre como nós queremos, nem sempre Ele vai retirar o espinho da carne, nem sempre Ele vai, fulminar aqueles nossos opositores, os nossos inimigos. Mas muitas vezes Ele vai dizer, minha graça te basta, Paulo. Minha graça te basta. Eu sei de tudo que você tem passado. Permanece na graça. Fique na graça. E que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.